Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o contrabaixo elétrico fundamental. O curso O Contrabaixo Elétrico Fundamental tem como objetivo trazer para o ambiente de aprendizagem do instrumento conhecimentos essenciais ao estudo do contrabaixo elétrico na função acompanhador. Para isso, faz análises de seu comportamento em performance em grupo, analisando sua relação com dois outros instrumentos parceiros, o piano e o violão. O curso é destinado aos estudantes iniciantes e intermediários. Escala geral. O que vemos na tela é a extensão da escala geral. É a condição da percepção humana, até onde conseguimos escutar. Aqui temos o Dó menos 2 até o Dó 7. Isso aqui no Dó menos 2 ainda estamos numa região de ruído, quase sem altura. Na verdade, a altura começa a se manifestar a partir do Dó menos 1. E fica bem mais claro aqui no Dó 1, Dó 2, e aqui já está bem presente. Então vamos falar um pouco de escala geral e ver o que ela pode nos ensinar. Uma importante escolha que o baixista precisa tomar no momento de sua performance ou criação da linha do baixo é a escolha da altura e suas admissíveis regiões no braço do instrumento. Quando falo de altura, me refiro se é Dó, por exemplo, Dó 2 ou Dó 3. Considerando uma música com a tonalidade em Dó, por exemplo, qual Dó eu devo tocar? Dó 1? Dó 2? Ou Dó central? Ou mesmo Dó 4? Então, a escala geral nos fornece alguns ensinamentos que podem nos ajudar. Essas escolhas serão tomadas frente a algumas considerações possíveis: caráter musical, dinâmica, amplitude do som, densidade e contraste. Tudo de uma só vez e ao mesmo tempo. O baixista precisa ter domínio para fazer essa escolha adequada. Conhecer as alturas às quais a extensão do baixo está inserida nos ajuda a compreender suas relações acústicas e harmônicas com os demais instrumentos, principalmente o violão, guitarra e piano, muito presente no dia a dia do trabalho do baixista. É através da escala geral que temos toda a noção da extensão empregada pelos instrumentos musicais, que começa aqui no Dó menos 1, vai até o Dó 7. Uma orquestra, por exemplo, pode bem soar essa parte toda aqui, mais central aqui. Esses extremos aqui, raríssimas às vezes acontecem. Para o baixista, fazer bom uso desse recurso é saber a altura em que está tocando no ato da performance e analisar as relações de alturas entre os instrumentos da performance ao vivo ou em estúdio, na busca por densidades sonoras, adequação, ênfase e dinâmica. A finalidade é garantir um ambiente organizado nas regiões graves e subgraves, dentro do espectro sonoro como um todo, ao qual o baixista está inserido. A escala geral compreende-se entre as alturas de Dó menos 2, aqui, que tem uma frequência apenas de 16 Hz. Isso aqui é bastante grave. O que a gente está escutando aqui é o Dó menos 1. O Dó menos 2 é uma oitava abaixo. Provavelmente a gente não vai conseguir escutar.
a Dó7. Aqui é bastante agudo, tem 4.096 Hz. A escala geral, então, é organizada em 8 oitavas, num total de 97 sons. No nosso caso, 97 semitons. As oitavas são enumeradas a partir de cada Dó. Assim, todas as notas compreendidas entre o Dó3 a Si3, por exemplo, pertencem à oitava de Dó3. Então, a oitava de Dó3 começa aqui e vai até o Si, que está aqui antes do Dó. Todas essas notas, nesse âmbito aqui, a gente classifica como âmbito 3. Então, Dó3, Ré3, Mi3, Fá3, Sol3, Lá3 e Si3. Então, a partir daí começa o âmbito de Dó4, que vai até Dó5 e assim por diante. Veremos, então, agora a extensão do baixo dentro da escala geral. E vamos entender que o baixo, como o nome diz, é um instrumento bastante grave. E aí é o nosso cuidado. Vamos lá. Esta nova imagem, vemos a extensão do contrabaixo elétrico em roxo, dentro da escala geral, que inicia em Dó-2 a Dó7. A extensão do contrabaixo, Mi-1, sendo Mi-1 a corda mais grave do contrabaixo de 4 cordas, a quarta corda, e Ré sustenido 3, a nota mais aguda, a última casa da escala do contrabaixo, perto do primeiro captador. Podemos perceber também que Mi-1 está dentro do âmbito de oitavas de Dó-1. E distante do início da extensão geral, um intervalo de 1/10. É pouco, ou seja, é próximo, é bastante grave, faz jus ao nome contrabaixo. É aqui que nos interessa. Vemos também o Sol2. O Sol 1/8 acima da primeira corda solta, lá no final do braço. E o Dó3 logo em seguida. Sobre o Dó3, veremos mais particularidades dele a seguir. Dó central, Dó3, 261,6 Hz, é usado como referência de altura na extensão da maioria dos instrumentos musicais, ou seja, para os baixistas, é uma espécie de alvo que precisa saber onde ele está localizado no baixo, no piano e também no violão, principalmente. Com essa informação, garantimos um uníssono junto aos outros instrumentos do grupo. A escolha do registro sonoro ou alturas no baixo depende em parte desta localização do uníssono para então controlarmos a densidade do bloco harmônico no grupo musical e a distância de oitava entre a nota do baixo e a nota mais grave do violão ou piano. Chamamos de âmbito de oitava. A transposição é o mecanismo pelo qual nos permite escrever a altura do contrabaixo dentro do pentagrama que nos facilite na leitura musical. Aqui, neste primeiro compasso, podemos ver a altura do baixo, a afinação do baixo. Mi, Lá, Ré, Sol. A altura real do contrabaixo aqui está escrita. A transposição, então, nos permite
transpor a altura do contrabaixo 1/8 acima para que facilite a leitura, já que 1/8 acima vai ficar dentro do pentagrama. Então aqui podemos ver a nota Mi, a quarta corda do contrabaixo, em sua altura real, a corda Lá, a corda Ré, a corda Sol. Agora transposto 1/8 acima, facilitando a altura, também vemos aqui a corda Mi, a corda Lá, a corda Ré, a corda Sol. É importante guardarmos a relação de transposição do baixo a fim de situarmos seu som, a altura, não transposto, a todo o conjunto, relacionando-o aos sons mais graves dos outros instrumentos, guitarra, violão, piano, acordeon, que estão soando simultaneamente na situação de performance, em grupo, ao vivo. Então, vamos começar com o piano. A extensão do piano está aqui. O piano, em sua extensão, vai do Lá -2 até o Dó 7, num total de 7 oitavas e uma terça menor. Lá -2, Dó 7, aqui quase ao meio, o Dó 3. O piano, então, a nota mais grave está aqui, Lá -2. O contrabaixo, o Mi -2 é este daqui. E o Mi -1 do violão está aqui. O Dó 3, para todo mundo, está aqui. A gente precisa saber onde esse Dó 3 consta no contrabaixo, como vimos, consta no piano, como estamos vendo agora, e no violão. Veremos adiante. Âmbito de oitava entre o baixo e piano. Âmbito de oitava é referente à distância intervalar entre a linha do baixo e a nota mais grave de outro instrumento. No baixo são possíveis as distâncias intervalares em uníssono, 1/8 ou 2 oitavas, quando se está acompanhando. Quanto maior for a distância intervalar entre a linha do baixo com o bloco harmônico que se forma da soma dos demais instrumentos harmônicos situados em alturas superiores, mais evidente e destacada se tornará a linha do baixo. Então, quanto maior for a distância entre a linha do baixo, que é o instrumento mais grave que vai ter no conjunto, da linha mais grave de outro instrumento posterior ao contrabaixo, quanto maior essa distância, mais se destaca a linha do baixo. Então, se a gente quer uma sonoridade mais cerrada, mais próxima, a gente vai tocar no âmbito de oitava curto, no máximo 1/8. Se a gente quer destacar um pouco a linha do baixo, a gente aumenta, a princípio, a distância intervalar entre o baixo e o piano, ou o violão, ou um outro instrumento mais grave, superior ao contrabaixo. Vejamos o exemplo do blues em dó com voice de Dan Harley. O voice organizado por Don Harley é um voice bom para um baixista porque abre espaço para a utilização de 2, 1 ou 3 oitavas, né? Então, vamos analisar aqui o âmbito de oitava entre a nota mais grave do piano e a linha do baixo estrutural. Isso aqui é uma linha de baixo estrutural apenas, não existe movimentação de notas cromáticas. Então, vejamos. Essa região aqui do Dó, aqui em cima da linha suplementar, da primeira linha suplementar superior da clave de Fá, é a região de Dó 3, daí adiante. Mas a nota do piano está daqui para baixo, então nós estamos na região aqui de Dó 2. Região de Dó 2.
Enquanto o contrabaixo, escrito uma oitava acima, mas soando uma oitava abaixo, então ele se encontra aqui, ele está na região de Dó1. Embora esse Dó aqui seja o Dó2, mas toda a linha do baixo é construída dele para baixo. Então, a região que mais ocupa aqui, ó, é a região de Dó1. É a região mais próxima da linha mais grave do piano, sem que haja cruzamento de voz. A expressividade aqui é interessante porque há uma diminuição dos graves, pode ajudar no caráter, mas existem outras possibilidades, veremos adiante. Esta figura é um recorte da linha mais grave do piano, do exemplo anterior, e a linha do baixo escrita não transposta, ou seja, o que está escrito aqui agora é o som real do contrabaixo. Então veja que o si bemol, uma oitava abaixo, seria aqui. Então, daqui até si bemol, neste compasso, estaríamos no âmbito da primeira oitava. Então veja que agora nós estamos no âmbito da segunda oitava. Esse exemplo é um exemplo de âmbito de segunda oitava. Eu também poderia fazer esse som aqui mais colado aqui e, por vezes, podendo até cruzar com a nota mais grave do piano. Isso implica e incide diretamente na expressividade do som do conjunto que está tocando, que você estará acompanhando. Então, vamos para um outro exemplo. Nesta figura, trazemos o terceiro exemplo do baixo atuando nos dois âmbitos de oitavas visto anteriormente. Primeiro âmbito de oitava e segundo âmbito de oitava. Então, si bemol aqui, uma oitava abaixo. Aqui o contrabaixo inicia no âmbito da primeira oitava, mas logo cai para a segunda, volta para a primeira, fica na primeira, né? Dó 3, não, o Dó, aqui é o Dó 4, mas dá uma esticadinha, mas veja que ele atua dentro do âmbito da primeira e segunda oitava, prioritariamente. Mais abaixo, temos essa mesma linha agora não transposta, mas escrita no seu som real, né? Veja que é bastante grave mesmo aqui, então a gente consegue ter a dimensão da distância entre as notas mais graves que atuam num conjunto. São diversas maneiras possíveis que se pode construir um voice ao piano. O exemplo comentado acima é adequado por liberar uma região importante para o baixo cumprir o papel na estruturação harmônica, Mi-1 até Mi2. Muito importante o pianista conhecer realmente como funciona essas formações e adequações para permitir que o contrabaixista trabalhe naturalmente dentro do seu espaço harmônico. Outro instrumento bastante atuante na vida profissional do contrabaixista é o violão ou a guitarra. Ambos têm afinações idênticas. Então, aqui podemos observar a extensão do violão, que vai de Mi1 a Si4. Esse Mi1 é o Mi escrito uma oitava abaixo daquele normalmente escrito para o violão, que fica na terceira linha suplementar inferior, na clave de Sol. Ele escrito de forma a não estar transposto, fica então aqui no Mi1. O violão é um instrumento parceiro da atividade profissional do contrabaixista. Assim sendo, é importante que conhecemos a afinação e a transposição do violão para que possamos fazer as relações de altura entre o violão
e o baixo. Então vejamos que no primeiro compasso temos a afinação do violão escrita, anotada no pentagrama, na sua forma real, o som real do violão. Então vemos aqui a sexta corda, o Mi, escrita em linhas suplementares bastante profundas. A quinta corda, o Lá, a quarta corda, o Ré, terceira corda, Sol, segunda corda, Si e a primeira corda, Mi. Para que possamos sair desse problema da anotação em linhas suplementares bastante baixas, fazemos a transposição da altura uma oitava acima, para que fique mais dentro do pentagrama. Então, é praxe que escrevemos a altura do contrabaixo sempre uma oitava acima, mas sabendo que na hora da leitura precisamos pensar no som do violão uma oitava abaixo, para que possamos fazer as relações de altura e controlar o âmbito de oitava que veremos a seguir. Vejamos esse exemplo de âmbito de oitava entre o violão e o baixo elétrico na canção My Romance de Richard Roger. No primeiro pentagrama temos a voz contralto. No segundo pentagrama, na clave de Sol, temos o violão e o baixo do violão sugerido, aqui com uma nota mais grave, que precisamos controlar o âmbito de oitava entre violão e contrabaixo. Então, você percebe que os dois aqui estão uníssono. Eles vão em uníssono. Estamos aqui em uníssono ainda, Lá bemol, Sol, Sol. Aqui abrimos o âmbito de oitava para a primeira oitava, primeiro âmbito de oitava. Voltamos ao uníssono e abrimos de novo mais uma, ou seja, o que muda é a expressividade. Eu poderia também aqui ainda seguir com o âmbito de oitava em uníssono. Vejamos a continuação. Continuando na canção, então, permanecemos no âmbito da primeira oitava como forma de contraste. No segundo momento dentro deste compasso, voltamos para o uníssono. Abrimos de novo para o âmbito de oitava, de primeira oitava, e voltamos como forma de contraste para o âmbito de uníssono. Permanecemos aqui no âmbito do uníssono para então abrirmos para o âmbito da primeira oitava. Permanecemos no âmbito da primeira oitava e voltamos para o uníssono. Abrimos então para o âmbito da primeira oitava, permanecemos no âmbito da primeira oitava e voltamos para o uníssono. Abrimos para a forma de contraste, para adquirir contraste. Então, nesse último momento desse sistema, voltamos para o âmbito da primeira oitava. E assim vamos construindo essa teia de contraste de âmbito de oitava, tornando a música mais atraente. Transposições de alturas e suas características. Igualmente ao violão, bandolim, cavaquinho, na maioria dos instrumentos de cordas, é possível que determinada nota, o Lá2, por exemplo, no contrabaixo de 110 Hz, possa ser executada em regiões diferentes no braço do baixo. Assim, a nota Lá com 110 Hz, esta aqui em amarelo, possa ser executada na segunda casa da corda Sol, na sétima casa da corda Ré, na 12ª casa da corda Lá e na 17ª casa da corda Mi. Todas com frequências idênticas, 110 Hz, porém com comportamentos acústicos
bastante distintos. A nota Lá 2 com 110 Hz, esta em amarelo, tocada em regiões diferentes no braço do baixo, traz consigo comportamentos físicos distintos. Dentre outras causas, como potência no dedilhar na corda, a construção do instrumento, a escolha dos captadores, equalização, o comprimento da corda resultante da região em que se é tocada a nota musical em cada uma das possibilidades da transposição de altura citada, é determinante na construção do tom e seu perfil dinâmico. O tom que me refiro é o som propriamente dito, sua qualidade acústica, e o perfil dinâmico é o seu envelope. É como o som é atacado, como ele é liberado, o seu sustém e o seu final. Quanto maior for o comprimento da corda, mais harmônicos ou parciais, distante da fundamental da série harmônica que a forma, se evidenciarão na construção do tom, do som ou do timbre. E quanto menor o tamanho da corda, menos harmônicos distantes se evidenciarão na construção do som, do tom, do timbre. Assim, podemos constatar que a nota Lá da segunda posição da corda Sol, esta daqui, tem características mais complexas, mais amplitude e mais riqueza harmônicas que as demais notas. Enquanto a nota Lá, executada na sétima posição da corda Ré, aqui em laranja, caracteriza-se por ser mais fundamental, digamos assim, mais próxima de sua fundamental ao evidenciar parciais mais próximos à fundamental. Parciais como oitava, quinta e quarta justa. Portanto, a nota Lá da segunda posição da corda Sol, aqui, esta daqui, é menos enfática e menos definida, porém mais complexa, que é executada na sétima posição da corda Ré. Também a executada na 12ª posição da corda Lá, aqui, essa daqui. E também a que é produzida na 17ª posição da corda Mi. Então, como mostra o gráfico, o Lá da segunda posição da corda Sol tem boa amplitude e ótima riqueza harmônica, mais do que todas as outras. O Lá da sétima posição da corda Ré, menos amplitude do que a anterior e riqueza harmônica que a anterior, porém mais enfático. Este Lá aqui é mais enfático, mais definido, mais próximo da fundamental. O mesmo acontece com o Lá produzido na corda Lá na 12ª posição. Ele é mais enfático ainda que este, pobre na riqueza harmônica do que o primeiro na corda Sol. E o Lá produzido na corda Mi na 17ª posição, ele tem pouca amplitude, tom de pouca riqueza harmônica. Isso aqui tudo é muito importante, porque isso ajuda a gente a escolher a altura que a gente quer tocar. Faz completa diferença na expressividade, em como você vai conduzir a harmonia dentro do contrabaixo, como você pode envolver a música, se envolver na música buscando essas adequações. Caros amigos, então me despeço por aqui nessa aula. Vamos aguardar a segunda aula, que iremos adiante nesses assuntos mais fundamentais do contrabaixo elétrico. Grande abraço.